Paz do Senhor, nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui para podermos estudar a nossa penúltima lição do trimestre, do segundo trimestre, tem sido uma bênção. Estamos estudando sobre a tentação e temos certeza, estamos experimentando, nas nossas vidas os resultados da aplicação da palavra nesse trimestre. Hoje nós estaremos estudando mais uma maneira, usando um exemplo bíblico, para podermos aprender sobre as possibilidades que temos de sermos tentados e o que a palavra de Deus nos orienta para que nós possamos ser livres desse tipo de tentação. Nós vamos ver quando Satanás enche o coração do homem, quando Satanás preenche, ocupa o coração, o pensamento, quando nós permitirmos que ele venha nos enganar, nos iludir com a sua sagacidade, com a sua astúcia. Nós estaremos estudando sobre este aspecto. Mas antes de entrarmos, eu gostaria de convidar vocês, alunos, professores, aqueles alunos que têm vontade de ser professor, que têm vontade de participar da escola bíblica, secretários da escola dominical, superintendentes, pastores. Nós teremos agora no próximo mês de julho, aqui no Templo Central, um seminário para educadores. Vai ser do dia 11 ao dia 15. Nós convidamos todos vocês para fazer a sua inscrição, para poder participar. Com certeza vai ser de grande valia, de grande importância para o seu ministério de ensino. Então não deixe de fazer a sua inscrição. Vamos encher este templo. Espero que o nosso ministério, os nossos superintendentes trabalhem, engajem para que esse projeto, que esse seminário seja bem participativo, para que todos nós possamos ter uma unidade neste ensino importante da palavra do Senhor. Muito bem, o texto que nós iremos utilizar como base para a nossa aula de hoje é Atos, capítulo 5, do 1 ao 11. Vamos ler o texto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhes Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam essas coisas. Irmãos, é importante a gente destacar que quando a gente lê o livro de Atos, nós vamos ver as coisas acontecendo de forma perfeita, sendo uma referência para nós hoje. Quando nós lemos o livro de Atos, nós nos referenciamos, nós olhamos ali como um modelo para que a igreja possa seguir. E aí, de repente, nós vamos ver esse texto, mostrando também que Deus, naquela pureza inicial ali do Evangelho, onde as pessoas estavam sendo transformadas,
ele vai agora provocar esse temor nas pessoas, para que as pessoas possam zelar por aquilo, pela pureza daquilo que estava sendo iniciado naquele momento ali. Eu sempre gosto de elucidar, o texto está muito claro, mas uma certa vez, um irmão, ele ia vender um terreno, um lote, e prometeu para a igreja que quando ele vendesse aquele lote, todo o dinheiro seria dado para a igreja poder fazer os seus projetos. E ele fez essa promessa, a igreja orou, algumas pessoas ajudaram, fazendo propaganda para poder vender, porque as pessoas queriam que a igreja fosse abençoada com aquela venda. Depois que ele vendeu, ele demorou um tempo para vender, depois que ele vendeu, ele trouxe a oferta, como ele havia prometido, e entregou para o pastor da igreja. A gente não sabe exatamente o que aconteceu naquela situação, qual foi a conversa anterior, sobre se houve de fato algo semelhante a esse que eu estou referindo. Mas o que é notório para nós é que aconteceu algo ali que motivou Ananias a fazer o que ele fez. Ele achou interessante. E nós iremos estudar esse texto bíblico e aprender que nós também podemos ser tentados desta forma. A querermos fazer algo porque nós vimos alguém fazendo e essa inveja do resultado daquilo que alguém fez pode fazer com que tenhamos motivações erradas para fazer a obra de Deus. Basicamente foi isso que aconteceu. Foi feito por uma motivação errada, porque viu alguém fazendo e achou que poderia fazer também para ter o mesmo resultado, mas ele ainda tinha o amor preso naquilo que estava sendo entregue para Deus. Muito bem, o objetivo nosso vai ser mostrar que Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelo engano de Satanás. Nós temos o livre-arbítrio. Nós, por mais que sejamos tentados pelo nosso adversário, nós temos como vencê-lo. Nós temos como nos esquivar. Nós temos como não aceitar as suas sugestões. E isso não foi feito por Ananias, isso não foi feito por Safira. Eles acabaram cedendo e permitindo o seu coração encher daquilo que o nosso adversário estava plantando ali no coração deles. Muito bem, esse vai ser o nosso objetivo. Deus não vai considerá-los inocentes. O esboço da nossa lição, nós sempre dividimos a nossa lição em 3 partes. Sempre falamos, e isso é importante para que nós possamos trabalhar o texto. Então, o primeiro ponto, a igreja debaixo do Espírito Santo, a igreja que está sendo subordinada, que está sob a autoridade, que está sendo dominada, que está cheia do Espírito Santo. Qual é o efeito, o que essa igreja vai fazer, qual que é a capacidade dessa igreja. A igreja vai ter um cenário desfavorável, mas quando ela é cheia do Espírito Santo, ela pode mudar aquele cenário. Então nós haveremos de estudar isso no primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos ver que essa oferta do texto que nós lemos, ela estava contaminada pela mentira. A oferta estava contaminada pela mentira. Se tem uma coisa, irmãos, que a igreja é o baluarte da verdade. A Bíblia vai dizer enfaticamente que nós não podemos falar mentira, não podemos mentir uns para os outros. Se Deus é a verdade, se Jesus é a verdade, nós precisamos seguir a verdade. Mesmo que jure com dano seu, ele não muda, ele não mente, ele permanece falando a verdade. Então, um ponto importante nesse segundo, um assunto importante, é a importância da verdade.
de nós não cultivarmos o hábito da mentira, principalmente, de forma alguma, mas principalmente quando se trata das coisas sagradas, das coisas de Deus. Então a oferta estava contaminada pela mentira. No terceiro, cuidado com o coração. Então, cuidado com o coração. Nós sempre falamos que o coração, quando nós falamos de coração, nós falamos de pensamento, sentimento, é dali, é dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, as nossas crenças, elas vão produzir sentimentos. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que está sendo pensado. A nossa forma de elaborar, a nossa compreensão das coisas podem nos levar ao fracasso. Então, é isso que nós estaremos trabalhando nesses 3 pontos. A nossa introdução. Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é o da contribuição. Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é o da contribuição. Nós vamos ver que Deus ama aqueles que dão com alegria. Deus ama aquelas pessoas que têm generosidade, que têm liberalidade, que têm prazer em servir, prazer em doar. Nós vamos perceber esse aspecto do culto, esse momento da oferta, esse momento da entrega, esse momento que você tem para tirar um pouco daquilo que é seu, reconhecendo que é Deus que lhe deu, e se Deus te deu, você também vai poder compartilhar aquela dádiva, aquele dom, aquele presente que Deus deu para você administrar. Isso é o momento que nós temos do culto, um momento importante do culto, porque revela um pouco do que é nós, um pouco do que é a nossa alma, um pouco da nossa entrega a Deus. E também iremos entrar no texto. No entanto, nesse momento, Satanás pode dominar os corações de tal maneira que o ato sagrado de ofertar é maculado por uma falsa modéstia, pelo mau exemplo e pela tentativa de se pecar contra o Espírito Santo. Então, é possível, como no texto que nós lemos aconteceu, e é possível que aconteça também, essa falsa modéstia. As pessoas entregarem algo, mas apenas para ser visto pelos homens. Nós podemos usar aquela referência daquela viuvinha, daquela viúva, que deu menos, mas deu mais. Ninguém ali observou ela, Jesus chamou a atenção daquela moeda que ela colocou ali e ela deu mais. Porque ela deu tudo o que ela tinha, diferentemente daquelas outras pessoas. Então, Deus, Ele observa as motivações do nosso coração. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Porque às vezes nós fazemos as coisas no automático. Desenvolvemos crenças e comportamentos ao longo do tempo que vão fazendo com que façamos algo que está errado, e nós fazemos, às vezes, até sem perceber que nós não estamos tendo a conduta correta. E precisamos sempre olhar para a palavra de Deus para podermos corrigir, ajustar a nossa conduta, principalmente em relação ao culto ao Senhor. Então, o primeiro ponto vai falar a igreja debaixo do Espírito Santo. Vamos ver o mover de Deus na igreja primitiva, como que Deus moveu, trabalhou, agiu na igreja primitiva. A igreja primitiva, olha para vocês verem, nosso primeiro ponto. Ela tinha problemas. Existia muita gente pobres ali na igreja primitiva. E Jesus, Deus no Antigo Testamento e Jesus também no Novo Testamento, vai dizer que sempre teremos pessoas pobres, pessoas que estão passando por dificuldades. E é uma responsabilidade nossa como cristãos ajudar essas pessoas, acolher essas pessoas, de certa forma aliviar as dificuldades que essa pessoa está passando,
que essas pessoas estão passando. Nós vamos ver vários exemplos na palavra de Deus disso acontecendo, dessas ajudas humanitárias acontecendo pelos cristãos. Então a igreja primitiva ali, olha para você ver no nosso primeiro ponto, o mover de Deus em Jerusalém. Basicamente há 3 possíveis razões da pobreza da igreja de Jerusalém. Então, os peregrinos da diáspora, que era o dia de Pentecostes, eles iam peregrinar, não tinham muitas condições. Perseguição, ali a igreja estava sendo perseguida, então muitos bens eram confiscados. Se você vê a história de Paulo, como que ele fazia, né, com os cristãos, arrastava, prendia, os bens de muitos eram confiscados. Hebreus, a carta aos Hebreus vai falar que muitos tinham seus bens espoliados, perdiam seus bens, a igreja estava sendo duramente perseguida. A situação da economia da região também, a situação econômica da região também era difícil, porque os romanos cobravam altas taxas de impostos. Então, isso tudo levava a uma dificuldade financeira ali naquele momento para a igreja. Só em contrapartida, os primeiros cristãos viviam em união, de modo que era um coração a alma da multidão dos que criam. A igreja ela tinha unidade, e a unidade só é possível pelo fruto do Espírito Santo. Isso vai mostrar que aquela igreja, ela fazia tudo o que ela estava fazendo, porque ela tinha o Espírito Santo movendo. O Espírito Santo dominava as ações da igreja. Como dizem muitos estudiosos, Atos dos Apóstolos poderia ser bem Atos do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo, eles andavam, eram guiados e andavam sob a direção do Espírito Santo. É bem oportuno também, quando nós falamos sobre a pregação do Evangelho, uma característica de quem está cheio, está dominado pelo Espírito Santo, é a capacitação, é a coragem para poder pregar o Evangelho, para poder transmitir aquilo que recebeu de Deus. Essa graça, esse conhecimento, essa luz que recebeu de Jesus. E isso estava acontecendo. E não era apenas com palavras, mas em demonstração também do poder, através de ações que estavam ali acolhendo as pessoas que estavam com dificuldade. Então, um dos exemplos da ação do Espírito Santo é esse que nós iremos ver agora. Mas aí vamos continuar a falar sobre união, até adiantei um pouco aqui, falando sobre a questão da união. Então, a união dos irmãos, o segundo subponto vai falar sobre isso. Em razão da união que existe entre os irmãos, as necessidades eram supridas. Não havia, olha o que o texto bíblico vai dizer, não havia entre eles necessitado algum. Os valores eram trazidos e eram repartidos entre os necessitados, de acordo com a carência que tinham. As necessidades dos irmãos eram supridas, levando-os a glorificarem a Deus e mostrando para o mundo a realidade da nossa sujeição e também despertar entre nós um espírito de gratidão e maior amor. Então olha para você ver os reflexos da ação do Espírito Santo. Não havia entre os irmãos nenhum necessitado. Então a igreja ela adotou essa postura. Os irmãos que tinham vendiam as suas propriedades. Também havia uma outra questão, né, que nós não vamos entrar propriamente nela, mas é importante. A igreja ela tinha uma esperança que a volta de Cristo também ela fosse não tão longe como se imaginava. Achavam que Jesus poderia retornar a qualquer momento. Havia também essa possibilidade. Mas o que é mais importante nós entendermos nesse despreendimento é que o Espírito Santo estava agindo ali. Havia uma ação do Espírito Santo trabalhando ali para que a igreja pudesse ser uma referência. Porque tudo que está escrito, foi registrado, foi para o nosso ensino,
para que hoje nós, a igreja do século presente, possa observar como que foi a postura da igreja de Atos e possa se espelhar, e possa se corrigir, e possa melhorar as suas atitudes, o seu comportamento. Então nós olhando ali para a igreja, nós vamos ver que eles tinham essa preocupação. Eles faziam isso. Muito bem. E aí, é o que eu tinha me antecipado. Olha o exemplo de Barnabé. Então ele vai ser uma referência para nós entendermos a questão de Ananias e Safira. Barnabé vendeu a propriedade que possuía e deixou o valor da venda para os apóstolos, a fim de ajudar as pessoas pobres em Jerusalém. Então, Barnabé tinha uma propriedade, foi lá e vendeu, e entregou aquele dinheiro para os apóstolos. Então, indubitavelmente, muitos elogiaram a sua generosidade. E Ananias e Safira invejaram o louvor que ele estava recebendo. Deus se agrada e abençoa aqueles que cooperam sincera, alegre e desinteressada e desprendidamente com seus bens para a sua obra. 2 Coríntios 9, 6, 7. Então Deus ele se agrada quando nós desprendemos daquilo que temos, é óbvio, de uma forma pensada. Nós estamos ali fazendo uma entrega, uma oferta a Deus, para benefício da sua obra. Então, quando isso aconteceu, as pessoas olhavam, observavam, e com certeza a igreja ficava feliz, ficava agradecida. É lógico, é uma coisa que precisa também acontecer. A gente vai honrar as pessoas que estão fazendo tal coisa, isso é nobre. Precisa haver essa relação na igreja. Nós precisamos nos comportar desta forma, porque nós não podemos entrar na questão de achar que Barnabé traz a sua oferta e nós não iremos fazer uma oração por Barnabé, agradecermos a Deus por ele, agradecermos a ele também por aquela cooperação na obra de Deus, para estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. É importante isso, essa ação também dos líderes da igreja, como com certeza aconteceu. Acontecendo isso, algumas pessoas ficaram admiradas. Você lembra daquele mágico lá, quando Paulo estava pregando, ele achou bonito e pediu e queria também, porque viu que aquilo estava chamando a atenção das pessoas. Então isso, em todo tempo teve isso, né? Essa questão das pessoas verem o brilho do outro e querer também receberem aqueles elogios, aqueles afagos, aqueles agradecimentos. E alguns ficam com inveja. Quando o pastor elogia alguém, ao invés das pessoas se alegrarem com os que se alegram, elas invejam. Procuram uma forma de criticar, uma forma de desprezar aquilo que está sendo feito, de tirar o mérito daquilo que está sendo feito. Então é basicamente isso que estava acontecendo. Então ali na igreja estava Ananias e viu aquilo ali, e agora ele vai propor fazer isso também. Eu não sei se houve essa conversa que eu falei com vocês no início, mas o texto vai falar que ele vai vender e vai conversar com a sua mulher. Barnabé deu tudo, todo o valor, mas ele não vai dar todo o valor. E vai chegar lá como se tivesse dado todo o valor do terreno. Muito bem, então olha para você ver no segundo ponto, a oferta deles está contaminada pela mentira. A oferta está contaminada pela mentira. Olha o que vai dizer o nosso primeiro ponto. O conluio, houve um acordo para enganar ali, o casal vai fazer uma reunião prévia para poder enganar. Enquanto Barnabé trouxe o preço do que vendera, Ananias e Safira apresentaram parte do preço. De forma combinada, acertaram entre si que diriam aos apóstolos que o resultado da venda era diferente do valor total. Deus não obrigou o casal a contribuir com a obra. Deus não obrigou e não obriga ninguém a contribuir. O mal que eles fizeram foi mentir para Deus
e depois para os apóstolos, transparecendo uma falsa espiritualidade. Não haveria mal nenhum. Ele não era obrigado a dar todo o dinheiro que ele tinha. Ele poderia chegar e falar: irmãos, eu vou dar 30% do valor do terreno. Eu vou dar 10% do valor do terreno. Eu vou dar 50% do valor do terreno. Mas eles, antecipadamente, porque eles já tinham visto, tanto é que o texto vai dizer essa questão de Barnabé, só para vocês terem uma noção de por que eles agiram daquela forma. Então eles vão chegar lá, vão combinar previamente e vão querer receber a mesma honra. Eles vão querer fazer o que ele fez para receber o mesmo resultado que Barnabé havia recebido. Só que, como eu falei, Deus ele vai agora julgar imediatamente aquela ação. Deus ele teve os propósitos dele para julgar imediatamente, como nós falamos. A igreja estava no princípio. Deus ele pode julgar e ele julga tudo aquilo que é feito, principalmente no ambiente de culto. Nada passa desapercebido pelo olhar de Deus. Só que nesse caso específico, Deus julgou de maneira imediata, porque ele teve um propósito ali, tanto para que ficasse registrado para nós, como também para o ambiente daquela igreja ali que estava crescendo, estava iniciando no momento, ser um ambiente onde o temor fosse desenvolvido. Que as pessoas pudessem corrigir imediatamente aquele erro na sua adoração a Deus, para que a igreja permanecesse pura, porque foi a partir daquela igreja que a palavra de Deus foi escrita. Então Deus teve esse cuidado de imediatamente corrigir, porque daqui a pouco algumas daquelas pessoas estariam escrevendo o que hoje está em nossas mãos. Então Deus teve esse cuidado de agir de forma imediata por essa razão. Muito bem. No nosso segundo subponto, aí eles vão levar o dinheiro para os apóstolos. Ananias já havia acertado com a sua esposa a mentira, que iria contar diante das pessoas, e eles passariam bem aos olhos dos irmãos, uma doação financeira robusta, iria atrair os olhares e a admiração, mas aí Deus não tolera a desonestidade, e o preço daquilo custou a vida de Ananias e de Safira. Então olha para você ver que o pecado ele foi consumado, primeiro ele foi pensado, foi feito todo um planejamento, sentaram, conversaram, analisaram, depois de ter vendido, mas aí eles mudaram de ideia. Talvez inicialmente eles tinham a ideia de dar todo o dinheiro, mas aí eles repensaram e combinaram que não vamos fazer isso não, vamos dar só uma parte, ninguém vai ficar sabendo mesmo, então acabou consumando. Então Deus não tolera a desonestidade. Deus não tolera a desonestidade. Então olha para você ver, amados, como nós falamos, isso é muito importante, porque Deus, ele é o mesmo. Deus, ele não mudou. A sua palavra, ela é a mesma. E nós precisamos utilizar desses momentos onde o Espírito Santo de Deus fala conosco para nos corrigirmos, para nos arrependermos das nossas atitudes, das nossas ações, porque Deus não mudou. Diferentemente daquele tempo, Deus hoje, ele muitas das vezes não julga de forma imediata, porque os propósitos e as razões disso são diferentes. Mas ele é longânimo, ele quer que as pessoas se arrependam. E nós precisamos alertar, mostrar isso, mostrar esse amor, esse cuidado de Deus, a expor essa verdade, para que nós tenhamos a hombridade de mudar a nossa conduta. Porque Deus ele não é conivente com a mentira, Deus ele não é conivente com a hipocrisia. Aqueles que são muito bonitos por fora, mas por dentro são sepulcros caiados, estão mortos por dentro.
por dentro. Então nós precisamos observar esses detalhes. Aí no terceiro subponto, o julgamento de Deus. Para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, Deus imediatamente julgou os cônjuges de forma pública. O marido foi punido primeiro, pois além de ter tido a ideia, foi ele a pessoa que levou a oferta ao templo e deu início à mentira. A seguir, a esposa foi julgada por confirmar a mentira contada pelo marido. A princípio, pode parecer que Deus tratou o casal de forma árdua, mas ele não cometeu erros, pois é justo e reto. Então, como nós falamos, né? Deus, ele não erra. E aí, às vezes, alguém que pode estar fazendo algo errado, pode estar achando que Deus ignorou aquele erro, aquela coisa, aquilo que não está conforme o que Deus estabeleceu. Uma coisa para a gente poder usar como exemplo, uma coisa que a gente gosta sempre de utilizar, principalmente no ambiente de culto, onde nós precisamos reverenciar o momento de adoração coletiva a Deus. Às vezes as pessoas vêm cultuar a Deus, mas elas estão com alguma mágoa, estão carregando alguma coisa ali contra alguém, e vêm adorar, cantam, às vezes até brigou com o pai, desobedeceu a mãe, vem e canta sem antes reconciliar, sem antes pedir perdão. Então isso tudo está sendo observado por Deus e isso prejudica a nossa vida. Como sempre falamos, tudo que Deus quer que nós façamos, Ele quer que nós façamos para o nosso próprio bem. Ele quer que nós façamos aquilo para que nós sejamos felizes, para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos alegria. Uma das características do pecado é justamente isso, é tirar de nós a paz, a alegria, a comunhão com as pessoas. Então Deus ele quer corrigir, não porque Ele vai satisfazer com aquilo que Ele está mandando que façamos apenas. Ele faz, Ele manda, Ele ordena porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós sejamos abençoados ao obedecer a sua palavra. Aí Lucas vai relatar que Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou a Ananias por que Satanás havia enchido o seu coração para pecar contra o Espírito Santo. Então ele vai fazer essa pergunta para Ananias. Por que ele permitiu que Satanás tivesse enchido o seu coração para pecar contra o Espírito Santo? Aí, apesar de Satanás ter enchido o seu coração com engano e mentira, Deus não considerou inocentes, pois foram eles que deram cabo à mentira. Irmãos, isso é muito importante nessa questão do julgamento. Então, por quê? Por que isso é importante? Porque nós podemos ser tentados, algo pode vir em nosso pensamento. Antes de uma ação acontecer, ela vem no nosso pensamento. Nós pensamos, nós calculamos, nós analisamos aquilo. E aí, nós podemos optar em não fazer aquilo. Nós vamos usar a palavra de Deus como referência e vamos ver que a palavra de Deus é contra aquela atitude, contra aquele comportamento, e nós podemos colocar um freio e não continuarmos com aquela proposta. Ali não há tempos. No texto que nós lemos não há quantidade de tempo. Pedro falou e aí eles foram lá, conversaram, não há o tempo que ele conversou com a esposa, mas uma coisa nós podemos ter certeza, que ali ele teve dúvidas também. Ele pensou, ele analisou as duas opções, só que ele acabou optando por mentir. Ele não quis seguir a verdade. Então, e aí foi as possibilidades de encher, de ser dominado. Encher, no contexto aqui que nós estamos dizendo, quer dizer domínio, quer dizer a permissão para a ação. Então, quando nós falamos que encheu, é porque o pensamento foi tão dominado que o comportamento foi consequente.
Então, é isso que nós precisamos observar. Essa possibilidade também de nós sermos seduzidos e, mesmo tendo um conhecimento da verdade, nós podemos ser seduzidos por algum tipo de vantagem, que nós podemos encontrar uma vantagem naquilo, né, de ficar, de reter, e depois, futuramente, sermos penalizados, ou, no caso, como nós lemos, imediatamente. Porque tem coisas que podem não acontecer literalmente, como no caso de Adão e de Eva, que morreram, mas no caso ali desse texto de Adão e Eva, eles morreram espiritualmente, eles perderam a comunhão com Deus e gradativamente foi acontecendo a morte física também. Pode ser que a pessoa que faz isso, e é óbvio que é assim mesmo que acontece, ela não morre fisicamente de forma imediata, como aconteceu no texto, mas ela vai morrendo, vai se afastando, vai corrompendo a sua mente, vai corrompendo os seus sentimentos, ela vai perdendo aquele calor, aquela presença do Espírito Santo, vai se tornando uma pessoa fria, apática espiritualmente, e isso vai sendo evidenciado pelos seus frutos, pelo seu comportamento. Muito bem, no último ponto, cuidado com o coração. Então, olha o que vai dizer o nosso primeiro ponto. Ananias e Safira, corações iludidos por Satanás. A mentira é o artifício que o homem confia para se proteger da penalidade de outros pecados. Qual é o homem que trapassaria ou roubaria sem que pensasse que, ao ser questionado, poderia encontrar abrigo na mentira? Isso é muito importante, porque, como nós falamos, a mentira ela sempre vai ser usada como um artifício para se proteger de outros pecados. Então, como nós usamos ali o exemplo, uma pessoa que vai roubar, ela sempre tem essa possibilidade. E se alguém me pegar, o que eu vou dizer? Ele sempre vai criar essa possibilidade utilizando a mentira para esconder, para se proteger da penalidade de outros pecados. Então a mentira, ela que vai levar os homens para o inferno. Por não quererem viver a verdade, por recusar as verdades da palavra de Deus. E não foi diferente. A ilusão de Satanás, ela começa na mentira. Porque, de certa forma, eu começo a acatar aquilo que satisfaz imediatamente os meus prazeres humanos e carnais. E aí eu vou começar a desprezar a verdade. Porque a verdade, ela pode confrontar o meu ego. A verdade, ela pode me forçar a uma mudança. A verdade, ela pode me incomodar. Então agora, para não me render, ou para mim não ser confrontado, ou não ser constrangido, ou não ficar envergonhado, eu vou ser conivente com a mentira, com o engano. Porque eu já fiz uma coisa errada, agora eu vou ter que me revelar publicamente. E aí, é o engano, é uma forma de iludir a pessoa. A pessoa começa a viver de uma maneira totalmente como se fosse uma artista, né, tentando esconder uma verdade. Então é assim que funciona a mentira. É o cuidado que nós cristãos precisamos ter. Não observarmos as vidas das outras pessoas, mas observarmos a nossa própria vida. O que em nós não está conivente ou condizente com a verdade da palavra de Deus? Quais são os caminhos que nós estamos seguindo que não estão de acordo com a luz que a palavra de Deus traz para que nós possamos andar nele? Nós precisamos observar isso. No segundo subponto, vai dizer que Deus ele sempre provê o que é necessário. O Senhor ele não depende das nossas contribuições, pois Ele
que nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria e de acordo com os nossos recursos. A generosidade não é fruto de apelos excessivos, mas do entendimento da graça de Deus. Como disse Paulo, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Irmãos, contribuir é uma graça de Deus. Aqueles que contribuem porque Deus está trabalhando em seus corações ali, dando graça para que essas pessoas possam compartilhar um pouco do muito que Deus tem lhe dado. E isso é uma forma que nós entendemos no contexto bíblico, que é uma ação de Deus em nós. Por isso que nós dizemos, olha para você ver, que a nossa oferta ao Senhor é, antes de tudo, uma oferta de Deus a nós. Antes de darmos a Deus, Deus nos deu. Se Deus não nos desse esse privilégio, nós nunca ofertaríamos. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado. Então é uma graça de Deus. E Deus não vai deixar faltar nada. Ele vai nos dar aquilo que é necessário. E aí, para a gente poder fechar o terceiro ponto, corações fraudulentos. O pecado que eles cometeram não foi devido a segurarem parte do dinheiro, mas a pretensão de dizerem que havia dado tudo, de forma que recebessem honra por um sacrifício que não fizeram. Eles são os pais de todos os que buscam elogio por uma consagração que não possuem. Eles estavam mais interessados nas aparências do que na honestidade. É o que eu falei para vocês. Às vezes nós vemos alguém recebendo elogio e a gente não sabe, nos bastidores, o que acontece, por que aquela pessoa está recebendo aquele elogio. A gente às vezes fica incomodado e podemos ficar, os seres humanos podem ficar se não se proteger com a graça do nosso Senhor, assim como aconteceu com Ananias e Safira, e podemos ter motivações fora da palavra de Deus, fora das orientações da palavra de Deus. O nosso coração pode ser contaminado, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e podemos ter essa possibilidade de buscar um elogio, não entregarmos porque entendemos ou porque estamos sendo motivados pela graça, pelo amor de Deus que nos constrange a fazer tal coisa, mas sim porque queremos o resultado, queremos a glória, queremos o elogio, queremos o poder, queremos estar naquela posição, sentar naquele lugar. Esse é o problema. Esse foi o problema. E esse pecado que nós precisamos combater na aula do próximo domingo. Essa possibilidade que o ser humano tem de olhar para o resultado do que pode acontecer com uma ação que ele está pretendendo executar. Ele não está fazendo aquilo porque ele entendeu ou porque está sendo motivado pela compreensão bíblica da necessidade de agir daquela forma, mas ele quer receber elogios dos homens, ele quer receber aplausos dos homens. Esse é o perigo, e foi isso que levou Ananias e Safira a pecarem contra Deus e utilizarem da mentira para esconder a verdade. Muito bem, a conclusão: as mortes repentinas e dramáticas de Ananias e Safira serviram para purificar e advertir a igreja, visto que um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento, ajudando a proteger a igreja contra abusos futuros.
uma coisa é certa, o julgamento virá. E precisamos nos lembrar que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Engano e hipocrisia não serão tolerados no julgamento de Deus. É uma aula muito importante. Estamos fechando o nosso trimestre, falando sobre este assunto que tem muito a ver com as aparências de mostrar uma coisa, mas interiormente estar fazendo outra, muito a ver com as atitudes de fariseus. É uma coisa para que nós possamos levar a nossa classe à reflexão, fazer uma autoanálise, nós analisarmos, examinarmos a nós mesmos, para que possamos ter uma postura diferente, ajustar os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus. Eu agradeço a vocês que estão assistindo, que estão participando das nossas transmissões, estamos gravando ao vivo, e que Deus possa abençoá-los, abençoar a sua classe, abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. E eu gostaria mais uma vez de fechar a aula de hoje convidando vocês para participar do nosso seminário para educadores da Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer na segunda semana de julho, do dia 11 ao dia 15. Há uma inscrição prévia, a gente já lançou aí, o pastor Wallace, que está organizando e que também irá dar este seminário, ele já lançou nos grupos de WhatsApp. Faça a sua inscrição, não perca tempo, incentive outras pessoas aí da sua igreja a participarem também. Vamos estar todos juntos, unidos pela verdade, pelo conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado por estar nos assistindo. Deus abençoe.